teatro tem ajudado muitas pessoas que sofrem com a timidez a interagirem em situações sociais. É isso mesmo. A inibição e a falta de espontaneidade podem ser determinantes na estagnação de uma carreira profissional e na dificuldade de gerar e manter relacionamentos afetivos. Mas o teatro pode ajudar uma pessoa a enfrentar a timidez e conviver, então, socialmente. O diretor teatral e professor universitário Wellington Dias de Mello está com a gente e vai explicar como funciona. Wellington, bom dia. Bom dia, Rafael. Bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, querido. Bem-vindo, viu? Conta pra gente, então, dessa relação, né, entre timidez e teatro. As pessoas buscam mesmo o teatro para se desinibir? Sim, é uma das principais válvulas de escape para quem ainda tem essa dificuldade. Às vezes, passando ali, chegando na adolescência, muitos ainda estão tentando se encontrar, buscar o seu lugar na sociedade, até nas turminhas de escola. E alguns enfrentam as famosas barreiras que a gente conhece, né? De recepção, de fazer parte daquela turminha. E N fatores, né? Desde a criação, o convívio, o meio social, às vezes prende essa pessoa dentro de um lugar onde ela não consegue ter um relacionamento muito... com certa facilidade, né? Daí muitos acabam indo por indicação de amigos, essas indicações vão levando a cursos de teatro e lá eles têm a possibilidade de vivenciar uma vida que não é a deles. Isso torna aí o primeiro passo. Vão se libertando, seria isso? Vão se libertando. Tá. E quem matricula os alunos? Quer dizer, onde parte a iniciativa? É o próprio aluno, o jovem, adolescente, a criança que busca isso? Ou os pais que percebem que o garoto, a garota não tem um relacionamento tão desenvolvido e aí busca o teatro? Tem casos dos pais que procuram as oficinas de teatro, mas eu vejo que a maioria dos pais que procuram é porque querem que o filho seja um astro, uma estrela, Jura? né? Ah, Sim. é? Procurando, geralmente os que coisa e-mails... chata, hein? Eu confesso que eu acho também, porque a maior parte dos e-mails, meu filho é super talentoso, ele é lindo, é maravilhoso. É o pai e a mãe vendendo, também tem que entender, né? Mas daí eu sempre oriento eles a procurarem uma oficina infantil, né, que é a oficina que eu ministro, é oficinas para adolescentes. Mas eu tenho contato com as oficinas infantis e vejo que isso é muito frequente mesmo. Eles procuram porque eu quero que meu filho vá para a TV. O objetivo maior deles é que o filho se torne um astro da televisão, aquele sonho de não poder sequer fazer compra no supermercado, que todo mundo avança em cima. Talvez seja ali colocar em cima do filho um sonho que foi do pai e acabou não seguindo, né? É engraçado, né? Porque assim, eu acho que os adultos, eles deveriam incentivar uma profissão, pode ser até ser ator, mas que seja uma profissão, né? Sim. E não ser um astro de TV. Não é verdade, Rafael? Porque assim, o astro, a pessoa pode até se tornar um astro de TV, mas seria uma consequência. Sim. Uma consequência E não a causa. É passageiro também, Não é né? verdade? Não a causa de tudo. Então isso é tão pequeno. Ou não é buscam verdade? a profissão pelo glamour, né? É. Pelo Também. glamour. Tem esse Eu lado aí. penso em colocar minha filha no teatro, mas justamente por isso, para ela se tornar. Ela já é muito sociável, mas eu penso em ser mais uma ferramenta para ela se tornar uma pessoa sociável Isso. e também por causa da cultura, porque eu acho que o teatro traz cultura, porque você. Provavelmente ela vai ler várias peças, não é? Quando criança, inclusive, são várias peças, Shakespeare e tudo, não é? Aliás, um dos primeiros contatos das escolas com atividades culturais é ir ao teatro, aquelas excursões para o teatrinho, né, que vão indo. E ele começa a ter contato com esse mundo, às vezes é a primeira porta ali até para a literatura. Exatamente. Ele começa por ali. Eu acho muito importante, Maria Cândida, o que você falou de incentivar a criança a procurar alguma coisa pela cultura. Tem os pais que procuram por esse viés. Isso eu acho muito, muito bacana. Porque eles percebem que cada vez mais a cultura não está presente dentro das escolas. A cultura, como nós a vimos, não a cultura popular, mas a cultura que está se distanciando um pouco mais, que é a literatura, o teatro, o cinema alternativo. A escola está ficando muito pop. Né? Então, às vezes, os pais vão lá e falam, não, puxa, deixa eu dar alguma coisa para o meu filho. E o pai sente a dificuldade dessa bagagem, então fala, deixa eu procurar uma aula de teatro. E daí lá ele tem esse suporte. Wellington, na hora de buscar o teatro, para fugir da timidez, que tipo de atividade, de exercícios essa pessoa vai se submeter? O que ela vai fazer? O que vocês apresentam para ela? O primeiro contato mesmo é bem constrangedor para alguns, porque nós fazemos as brincadeiras que eram realizadas no jardim da infância. Sabe, o sapo não lava o pé, essas musiquinhas todas você vai colocando para as pessoas. Né, e eles vão estranhando aquilo, né, porque conforme você vai crescendo, você vai deixando de ser criança. E o teatro ele permite que você volte a trabalhar o seu lado criança de novo.
Então, muitas vezes nós colocamos dentro dessas situações, né, de atirei o pau no gato, brincadeiras das mais simples, para que ele se redescubra. Até mesmo uma brincadeira de bambolê, porque por incrível que pareça, as pessoas esquecem até como é que funciona o corpo. Então, para se descobrir, primeiro tem que descobrir a sua voz, perceber como é que sua voz funciona, e essas cantigas são de fácil memorização, né? E muitos vão se divertindo com isso, vão começando com essas brincadeiras. Esse é o primeiríssimo estágio mesmo. Depois desse estágio, eles vão se soltando um pouquinho mais, vão se familiarizando. Na verdade, eles vão recuperando uma memória. É uma memória emotiva ali, né? Que traz de novo um tempo onde eles não se preocupavam com o trabalho, onde não se preocupavam ali tanto com a convivência social, né? Quem me aceita, quem não me aceita, eu não me aceito. Então, você vai recebendo essas pessoas, elas vão brincando e naquele meio você tem ali de um estudante de ensino médio a um doutor formado, todos trabalhando dentro do mesmo nível. Dentro do mesmo nível. E isso vai quebrando um pouquinho aqueles paradigmas, né, que nós temos. Então a pessoa, ela começa a se aceitar um pouco mais, né? Por isso que é importante na adolescência fazer teatro também. Eu acho muito interessante, pelo menos, eu ousaria dizer importante. É que eu estou vendendo peixe, né? Mas importante sim para se conhecer. Você acha que afasta também o jovem das drogas, assim? Tem muitas alternativas dentro do teatro, né? Eu vou ser bem sincero. O teatro, até os anos 60, ele era um teatro ele era visto como promíscuo, né? Era quem vivia à margem da sociedade que ia lá para o teatro, né? Então as famílias não aceitavam bem. Nossa, você faz... O famoso meio artístico, Isso, né? você faz teatro. Nossa, você está desonrando a família. Hoje em dia já mudou bastante, né? De 2000 até 2010, isso virou de uma forma muito grande. Então nós tivemos conscientização também de saúde dentro do teatro. O teatro é feito hoje em dia para levar essa comunicação tanto de cuidados pessoais quanto cuidado do meio ambiente a todas as camadas da população. Então o teatro permite você trabalhar muito isso. E a questão da saúde está muito implícita hoje no nosso dia a dia, né? E para o ator, uma das coisas também que é passada na oficina é que o ator tem que ter consciência de que o seu corpo é sua ferramenta. Se você não cuidar do seu corpo, você não tem uma ferramenta boa. O marceneiro não pode trabalhar com uma ferramenta cega. O ator não pode trabalhar com uma ferramenta quebrada. Cuidar da voz, cuidar da postura, tudo isso conta. Tudo isso é ensinado, então, lá. Tudo isso é ensinado. Os primeiros exercícios são alongamentos. Então tem introdução a yoga, por exemplo, né, que são os alongamentos mais básicos, mais calmos, até os exercícios de voz e para partir para a desinibição. Primeiro tem que se conhecer, saber da sua voz, saber da potência da sua voz, saber do seu corpo, para depois ir para a desinibição. Aí já é um passo... Você já disse que não trabalha com criança, com teatro infantil. Tem limite para iniciar uma aula de teatro, para entrar no teatro? Eu digo os mais velhos aí nesse caso, então. Olha, eu trabalho com pessoas dos 15 aos 99, 100, 200 anos, se tiver. Eu gosto de misturar muito. E, claro, no princípio esse ruído acontece, porque até na sociedade isso acontece, né? Uma pessoa de 60 anos tem dificuldade de relacionamento com alguém de 20, mas conforme essas barreiras vão sendo quebradas, né, a desinibição vai acontecendo, o relacionamento vai se tornando tão humano que cada oficina é uma aula para mim, porque eu me surpreendo como o ser humano é capaz de se relacionar de formas tão harmoniosas também. Eu gosto muito de ver esses resultados. Agora, embora o objetivo seja buscar a desinibição, quebrar a timidez, eu imagino que você acaba também descobrindo talentos ali, que acabam não querendo mais sair do palco. Já houve situações das pessoas mais introspectivas, né, que você no começo da oficina, é por isso que eu falo, é um aprendizado, né? Eu vou aprendendo conforme o dia vai passando. Lá no começo, eu faço isso há 18 anos. No começo você tem, confesso, aquela arrogância, né, de entrar no teatro e falar, nossa, estou fazendo teatro, tudo, e você vai aprendendo que, na verdade, quanto mais humilde você se torna, mais você aprende. E eu comecei a ver pessoas que ficavam muito num canto e que na hora que subiam no palco, parecia que o palco de 30 metros quadrados, né, com profundidade, aquela pessoa preenchia o palco de uma forma que não precisava de cenário, não precisava nada. Aquela pessoa se soltava muito bem, ela trabalhava com a alma ali dentro. Né? Por isso que eu trabalho muito essa linha que eu criei nos últimos anos, né, que é o teatro de alma. É quando a pessoa solta realmente essa essência que está dentro dela. Ela trabalha como se estivesse trabalhando o seu mais íntimo sentimento ali em cima. Tem pessoas que você vê e você fala assim, esse nasceu para atuar? Já
Teve sim, teve gente que vem ali com a preparação boa. As oficinas, por mais que sejam para iniciantes, elas não recebem somente iniciantes. Eu já tive atores e atrizes formados lá, né, e vejo isso em outras oficinas também. A busca constante do ator, né? Eu acho que todo mundo busca evoluir, aprender cada dia mais. E tem gente que sobe ali que você fala, nossa, essa pessoa tem um brilho para isso, ela tem uma energia diferente, né? No teatro nós trabalhamos com algo, embora não seja religioso, nós trabalhamos com algo quase místico, que é a energia do palco, né? A sinergia que a gente fala. E tem gente que sobe realmente no palco como se ali já fosse a casa dele. Por ser oficina, é um tempo limitado que você pode permanecer na oficina? Alguns anos? Falando da minha oficina especificamente, ela dura 1 ano, né? Na verdade começa em fevereiro e vai até dezembro. Temos aí o mês de janeiro. A maior parte das oficinas de São Paulo, as oficinas gratuitas, né? Eu falo das gratuitas porque tem as pagas, cada uma segue a sua metodologia, mas as gratuitas seguem quase o mesmo padrão, semestral ou anual, semestral ou anual. Passou esse ano, se a pessoa quiser continuar na oficina, ele pode. No meu caso, eu tenho um módulo 2, né, e a pessoa vai trabalhando outros exercícios. Vai evoluindo. Vai evoluindo. Agora, tem gente também que sai da oficina e aí procura um curso profissionalizante, Sim. vai buscar uma carreira mesmo de ator e diretor também. Lá na oficina do A Ordem do Caos, nós indicamos, inclusive, outros cursos, né, porque a pessoa tem que procurar, tem que aprender canto, dança, circo. E tem gente que entrou ali. Já teve caso assim de advogado, Wellington, eu não quero subir no palco, eu só estou aqui para desinibição, eu só quero buscar me portar melhor diante de um júri, e foi bem claro com isso. Passado 1 ano de oficina, ele foi procurar outros cursos, ele estava pensando realmente em largar o direito para ir para a atuação. Mas a maioria chega querendo ser ator ou não querendo ser ator? Meio a meio. Tem a metade que chega querendo realmente, eu quero ser ator, atriz, e tem a metade que chega querendo a desinibição. É muito grande o número das pessoas que procuram esse bem-estar pessoal. É muito grande mesmo. Tem gente assim com os problemas mais pesados que você puder imaginar que procura uma aula de teatro. Eu cito de um caso de uma senhora que foi meu divisor de águas, né? Ela chegou no meio passou toda a oficina, chegou no final do ano, ela virou para mim, estava todo mundo no palco, ela virou e falou: Wellington, perguntei como é que foi a oficina para cada um falou, eu me tornei uma pessoa melhor, eu aprendi voz. Ela virou e falou: Wellington, quando eu comecei essa oficina, eu estava pensando em me matar. Porque no começo do ano, meu filho de 29 anos foi assassinado. E eu estava indo junto com ele. E o teatro me proporcionou uma alternativa de ver o mundo, e as palavras com que você foi falando, com que você foi incentivando a gente a superar os desafios, porque no teatro tem muito disso, né? Supere o seu limite, sem se destruir, né? Não pode ser doloroso, tem que ser prazeroso. Então ela falou que se não fosse a oficina, ela não sabe o que iria acontecer na vida dela. Isso quando ela falou assim, né? Você está ali sentado, você toma um choque, né? Que você fala, nossa, estou trabalhando com seres humanos. Né? Daí naqueles anos que seguiram de lá para cá, eu tenho prestado muita atenção nisso, né? Nas pessoas procuram muito ali por problemas, né? Desde problemas com a família, com drogas, com álcool. Então tem muita gente que procura não só pela desinibição, mas como válvula de escape. Uma válvula de escape. Eles fazem uma peça de teatro no final? Como que é? É sazonal essa peça? Como que No funciona? primeiro módulo, eles têm toda a aula durante o ano e no final da oficina, em dezembro, eles apresentam uma peça de conclusão. Durante o ano, eu vou propondo para eles montarem esquetes, pequenas cenas, para eles irem treinando. Né? Fora os exercícios de improviso, que também vão ser introduzidos ali do meio do ano para frente, para que eles ganhem essa habilidade. O que você acha que é mais difícil para eles, para as pessoas no geral? É decorar? É o quê? Decorar, tem gente que tem uma facilidade que consegue decorar o personagem de todos. Eu não acredito Todos. nisso. Ele pega o personagem assim, e eu tô ensaiando com aquela pessoa, poxa, mas você esqueceu a fala, o outro que está mais quietinho começa a falar. Daí aquela pessoa às vezes se mostra um ótimo produtor. Porque nessas oficinas não é só atuação. Lá eu passo iluminação, produção, direção, sonoplastia. Quer dizer, ele vai conhecer o teatro por inteiro, é isso? Vai. E quando eu tenho oportunidade, eu levo eles para passear em teatros, conhecer estruturas de outros teatros, e até outros profissionais. Quando eu tenho chance, eu levo profissionais lá para dar palestras. Então, mas o que é mais difícil que você acha? A dificuldade maior que eles têm ali naquele momento é se colocar na frente dos outros. Na hora que eles estão Outros e plateia. no palco, diante de uma plateia. Porque isso durante os exercícios. Porque enquanto eles fazem o exercício
Entre dentro eles. da plateia. Pode ter ali, a oficina, esse ano está trabalhando com 90 pessoas, eu já cheguei a trabalhar com 180. Hoje é uma das oficinas de teatro mais procuradas de São Paulo, grátis, que legal. mais procuradas de São Paulo. As inscrições acabam em 5 minutos pela internet. Nossa, Para parabéns. vocês medirem como que tem uma procura, né, grande, como as pessoas anseiam por isso. E tem gente que pega a folha e começa a tremer. Isso, o problema não se torna decorar, o problema se torna eu estou me expondo. Então essa é a maior dificuldade assim que tem que trabalhar com eles, né? Como você se vê e como as pessoas se veem. O importante é o que é. Né? É o que o outro está achando de mim, o que eu estou fazendo. Então essa primeira barreira é bem Você acha que difícil as de quebrar. pessoas têm dificuldade com relação ao outro Sim. que está assistindo, Qual não a ao imagem? outro que está participando? Acho que é qual a imagem, né, que eles vão ter de mim, né? Qual é a leitura que eles vão fazer se eu me apresentar dessa O forma? medo do errar, o medo olha. do errar é muito presente. É muito presente mesmo. E uma coisa que eu brinco muito com eles, né? Eu falo, gente, pode errar. Só você vai saber que errou. Quem está lá na plateia, só se você errar de um jeito absurdo. Mas quem está na plateia, você consegue ali desviar. Então é uma das formas de trabalhar esse medo de enfrentar. E esse medo de enfrentar é o que muitas vezes leva a pessoa lá. Às vezes a pessoa descobre que tem esse medo de enfrentar quando está na escola. Tem muita gente que procura as oficinas de teatro para se dar bem no dia a dia, para poder falar bem no emprego. Apresentar um TCC, por exemplo. Apresentar um curso. TCC. Tem muita gente que chega lá, faz ensaio, inclusive. Eu tenho uma abertura lá que eu dou para que as pessoas... a gente pode ensaiar o TCC? Pode. Já aconteceu de ensaiar um TCC. Um dos exercícios, para você ter ideia, é simulação de entrevista de emprego. Interessante isso. Para que a pessoa saiba como sentar, como olhar, como se comportar. Tenha segurança, né, no momento. Busque a sua segurança, né? Porque o que funciona para um não funciona para o outro. Não existe uma fórmula mágica, né? Então é exercício. Eu costumo dizer que é abdominal. Só tem um jeito de você conseguir aquela barriguinha. É treinando. Teatro é a mesma coisa. Treinar. Alguém já tentou buscar aula de teatro lá porque estava com problema no relacionamento amoroso? Um rapaz que estava com medo de chegar na garota, de pedir-lhe namoro, de se declarar? Ou o contrário? Já aconteceu, Já? sim. Já. O rapaz, ele tremia, que ele falava para mim as dificuldades dele. Ele falava que uma pedra subia aqui, ele tremia, as pernas não se mexiam. Tadinho. E ele não conseguia olhar para os lados. Daí, nesse ano, eu trabalhei muito exercício de paquera. Teve exercício de paquera no ponto do ônibus, paquera no bar. E ele conseguiu uma namorada ou não? Olha, depois, no finalzinho, ele conseguiu uma dentro da oficina. Você foi o cupido ali, rapaz. Aliás, ali Mas saiu... dentro da oficina não vale também. Dentro da oficina foi fácil, Por isso que eu né? falei, né? Ali já estava ali, falei assim, então, mas dá um desconto para ele, né? É. Tava no esforço ali. Dali para frente, eu não sei como é que ele foi, que ele não voltou nos outros anos, né? Ele foi trabalhar, fazer... E a oficina, quantas vezes por semana? Como que é? Eu faço ela aos domingos, das 2 então até as todo 5. mundo pode fazer. Sim. É uma oficina... Antes ela era aos sábados, né? E comecei a ver que muita gente não conseguia fazer, porque hoje em dia se trabalha muito aos sábados, trabalha muito à noite. E eu mesmo comecei a trabalhar aos sábados, né? Então não tinha muito espaço. Quando eu passei ela para o domingo, foi quando aconteceu esse boom. Foi imenso, a procura foi muito grande. Então ela acontece todo domingo às 2 horas, lá no Centro Cultural Jabaquara. Tá aí, então, a Ordem do Caos. A Ordem do Caos. É isso. Isso aí. Tem um endereço, tem um site aqui, é ordemdocaos.com.br. O que a gente encontra no site? Você encontra, primeiro, os links para todas as nossas redes, né? Facebook, Instagram. Se chegar no Google, digitar Teatro Ordem do Caos, ele vai te direcionar para todos os nossos endereços. A gente costuma brincar, né? Que o Google vai lá e fala teatro grátis, se você quis dizer. Então você tem as nossas oficinas, o endereço, nossa agenda, tudo lá no site e todas as informações do grupo. Wellington, por que você foi pro teatro? Timidez. Sério também? Timidez. Olha aí o exemplo, gente. Timidez. Quando eu escrevi uma peça, eu tinha 14 anos na escola e queria colocar essa peça adiante. Só que a timidez de fazer qualquer coisa assim relacionada a relacionamento. Eu não conseguia conversar. Acho que eu estava um pouquinho no quadro daquele outro rapaz que não conseguia também paquerar a menina, viu? Tá certo. Bom, gente, agradecer então a presença do Wellington Dias de Mello, hoje com a gente falando sobre timidez e como o teatro pode ajudar e ajuda muito nesse processo de desinibição. Para jovens ou até mesmo para profissionais, né, que buscam um melhor desempenho no seu ambiente de trabalho. Wellington, sucesso para ti. Eu que agradeço. Muito obrigado.